Estamos no ar com mais uma edição do Inspira Negócios e hoje eu vim até Águas Lindas conhecer a história de um casal que há 4 anos criou a clínica odontológica. São 12 consultórios aqui nesse espaço, mais 2 no outro espaço que foi locado, mas o planejamento para crescer continua. Sinara, seja bem-vindo ao Inspira Negócios. Sérgio, seja bem-vindo. Vocês começaram há 4 anos com 6 consultórios. Hoje são 14 e já projetando para atingir 19? 19 consultórios. Eu já era dentista há 5 anos, né? E especialista. E a gente tinha um sonho, na verdade, de montar juntos o nosso negócio. Então, assim, vamos montar uma clínica? Sim. Aí começamos e iniciamos apenas com 6 cadeiras, 6 consultórios montados, mas apenas 4 funcionando. Então a gente só tinha ali 4 consultórios que funcionavam. E aí depois disso foi ganhando uma expansão tão grande que a gente foi quebrando parede, construiu 10, depois quebrou parede. Pegamos até o lado do vizinho, pegamos a casa do vizinho e hoje é uma da parte administrativa, funciona lá. A gente se preocupa muito com a parte do atendimento, né? Então eu vim aí do varejo, então eu sabia que nessa parte do atendimento é um diferencial bastante grande. Então a gente hoje, nós temos na verdade 2 pessoas só para cuidar dessa parte do pós-atendimento do nosso paciente. Então quando termina o tratamento e durante esse tratamento a gente faz esse acompanhamento para ele, para saber se ocorreu tudo bem, se foi bem atendido, como que foi a qualidade, além da garantia, nenhuma clínica dá 1 ano de garantia, nós damos 1 ano de garantia para o nosso paciente. Então tem alguns diferenciais que a gente consegue se destacar no mercado hoje. Como que é também dividir o tempo entre atender o cliente e ser gestora? Isso aí foi inicialmente a minha maior dificuldade, né? Porque eu tinha que estar dentro de consultório e eu tinha que fazer gestão. Então isso foi vários cursos, além da odontologia, que eu fiz sobre gestão empresarial, onde ali hoje eu consigo sim ter um jogo de cintura para fazer gestão e estar dentro de consultório. E não só isso, como eu faço também a supervisão de todos os outros tratamentos dos dentistas que eles executam. Por que a escolha de Águas Lindas para montar a empresa? Então, na verdade, há 10 anos atrás eu vim morar em Águas Lindas. Então, desde quando eu cheguei na cidade, eu acreditei que era uma cidade que iria trazer realmente uma oportunidade realmente para quem quer empreender e crescer, porque é uma cidade que está em expansão. Então, pensando nisso, foi bem na época que a gente se conheceu e ela morava em Brasília e a gente falou, cara, eu preciso montar algo em Águas Lindas. Aí onde surgiu a ideia de trocar o local onde era consultora para a clínica, no caso a clínica odontológica. Hoje você divide o seu tempo entre uma construtora e a clínica, mas antes de ter a clínica você era corretor de imóveis. Isso, era corretor de imóveis, então eu mexia com loteamento, casa, apartamento, enfim, já conhecia como que era o crescimento da cidade. Então já pela minha experiência, eu falei, olha, aqui vai ser um local bom para montar uma clínica odontológica. Anteriormente a isso, eu já vim do varejo, então já tinha meio que esse feeling ali, já vim da Ricardo Eletro, né? Então já tinha esse feeling, então casou essas informações. E você do varejo, você era gerente, né? Era gerente de loja. Então você também o conhecimento. Desse período ali de gestão. Exatamente. A clínica começou de fato aqui nesse espaço, Sim, né? Sim, só eram esses 4 consultórios aqui que funcionavam. Porque não tinha demanda, então não tinha por que abrir os 6. E aí, com o tempo que a gente conseguiu ocupar os 6, e foi uma expansão tão rápida que logo tivemos que expandir para 10. E depois 12, e agora já não está cabendo mais. Vamos aí para uma nova obra. E o que a clínica oferece hoje? Hoje nós temos aqui todas as especialidades da odontologia e a gente trabalha com especialista em cada área. Então, se você vier tratar para aparelho ortodôntico, é ortodontista, canal, é endodontista. Então, hoje a gente tem um trabalho especializado para cada área da odontologia. Você já consegue fazer tudo aqui? Tudo. A gente montou uma radiologia aqui dentro, né? O que são os equipamentos de radiologia? É a tomografia, que é específico para implante, o raio-x, que é um diagnóstico inicial para a gente fazer um planejamento. Então o paciente não sai daqui para exatamente nada. Ele já chega, a gente consegue dar um bom diagnóstico e já fechar o tratamento e muitas das vezes já conseguimos iniciar no mesmo dia. E Sérgio, falando em planejamento, vocês quando começaram a empresa,
já tinha todo esse planejamento desenhado de cada estrutura da empresa ou isso foi surgindo de acordo com a necessidade? Não. Nós tínhamos a parte do sonho, é claro, né? Mas a gente não imaginava que seria tão grande e tão pouco tempo. Então, por isso que nós colocamos somente 6 consultórios, até na parte financeira nós começamos basicamente do zero, né, a clínica. Então, a gente não tinha realmente ali a dimensão que iria chegar. Então, fomos 4 consultórios, 6, né? E ali a gente foi expandindo, quebrando parede, pegando vizinho e hoje é a estrutura que a gente tem aqui. Vocês em 4 anos dobraram praticamente a estrutura da empresa, né? Dobramos e hoje a gente está com 3 unidades, né? Que é essas 2 que dá o auxílio aqui, mais uma em Itaguatinga. Graças a também, é claro que essa parte de visão empreendedora, né? A visão de empreender e aproveitando as oportunidades que ela foi trazendo. Então, toda oportunidade que foi surgindo, a gente pegou. Eu acredito que nós somos os únicos que tem a estrutura hoje de tecnologia e também a parte da radiologia dentro do consultório. Nós também facilitamos o pagamento para os nossos pacientes e fazemos condições para que todos os pacientes fechem o tratamento ali no mesmo momento. Então, eles vêm aqui na clínica, ele já fecha ali na hora e, igual a doutora falou, ele já começa até no mesmo dia. Esse é o diferencial. Vamos conhecer um pouquinho que ali foi a recepção, os consultórios. Aqui já é o quê? Essa é uma recepção que a gente separou por específico para pacientes novos, porque fica muito próximo do raio-x, né? Então, eles já ficam aguardando para já fazer o raio-x e logo passar por um dentista avaliador. E aí, a gente já vem com o nosso paciente, onde ele realiza ali o seu raio-x inicial para a gente fazer um planejamento e dar o diagnóstico preciso. A gente tem um programa de IA que lauda na hora o nosso raio-x, onde o dentista também já tem olhos clínicos treinados e, na maioria das vezes, nem precisa do laudo, porque a gente faz muitos treinamentos com eles. Uma das minhas áreas é a especialização em radiologia e eu consigo fazer um treinamento com eles, onde eles têm o olho clínico treinado para já dar um diagnóstico preciso e já sair dali. Em 5 minutos o raio-x está no sistema e ele já está ali anotando todo o planejamento. Na sua área hoje, qual que é a importância da tecnologia? Nossa, a tecnologia ela veio para revolucionar e sintetizar o nosso tempo. Porque coisa que demoraria 3, 4 dias, hoje a tecnologia é a nosso favor, que a gente encurta o nosso tempo. Com isso, a gente ainda ganha hora clínica para poder estar usufruindo de mais tempo de cadeira. Como é que funciona a divisão de vocês? A parte de gestão, a parte operacional? A parte de lidar com o dentista, aí já é a parte dela, né? No caso, dentista, ASB, e a parte vendas, marketing, um pouco da parte financeira, ela também entra. A parte de CRC, que a gente chama, que é quem recebe esses leads e faz ali, a gente chama de lead, né? E faz ali o agendamento, que aí vira o nosso paciente. Essa parte eu cuido, né? Que é uma parte mais da minha área e ela fica nessa treinamento de dentistas, acompanhamento dos procedimentos que são feitos, controle de qualidade, né? Então, estoque, isso, ela fica com essa parte. As cidades aqui do entorno, e Águas Lindas não foge à regra, é praticamente uma cidade dormitório. Então, as pessoas trabalham no DF, vêm para dormir aqui e passar um final de semana. Como que vocês fazem para conseguir atender essa pessoa? Nós, no sábado, abrimos até às 17, então dá tempo do pessoal que trabalha, por exemplo, em Brasília, chegar aqui e ter atendimento até às 17 horas num sábado, sem ter que pegar atestado. E a gente tem a possibilidade também de abertura aos feriados. Então, todos os feriados a gente tem a abertura aqui das nossas clínicas e os nossos especialistas trabalhando em todos os feriados. Aqui tem outra parte da empresa, são outros consultórios, né? Sim, a gente reservou esses consultórios para ficar mais com as avaliações, porque está próximo ao raio-x, próximo à recepção principal, onde ficam os nossos pacientes de avaliação. Então, basicamente, esses 4 consultórios compostos de câmeras intraorais para um diagnóstico preciso e o paciente está visualizando tudo aquilo que a gente está vendo. Então, às vezes eles falam, nossa, nem eu sabia que eu tinha isso tudo. Então, a gente passa a câmera intraoral de dente a dente para ele visualizar conosco a real necessidade do tratamento dele. É tudo feito aqui ou vocês têm parcerias também? O nosso planejamento odontológico é todo feito aqui. Tudo que ele precisar sobre odontologia é feito aqui. Porém, certos procedimentos da odontologia, eu preciso de risco cirúrgico, parecer médico. Aí nós temos várias parcerias que estamos
conquistando agora com parceiros, onde a gente encaminha nossos pacientes para as nossas clínicas parceiras, para os nossos pacientes fazerem um risco cirúrgico para poder fazer alguns procedimentos odontológicos. Empreender não é fácil. Como que foi para você, que já tinha uma experiência em gestão, mas era no outro segmento, de repente já mudar o foco do que você fazia, né? Então, a principal dificuldade é a quantidade de pessoas que tem que ter para dar um bom atendimento. Você pode ter uma estrutura dessa com metade do que a gente tem hoje de funcionários, só que eu não consigo ter uma qualidade. Então, automaticamente, eu tenho que ter pessoas para fazer esse atendimento e eu tenho que ter líderes em cada setor para dar ali um bom treinamento, automaticamente um bom atendimento para o cliente. Então, essa foi a principal dificuldade. Primeiro, achar essas pessoas que consigam somar para treinar outros, para subir o nível dos outros. Então, foi uma certa dificuldade, mas depois que a gente conseguiu montar uma equipe, nós investimos muito em treinamentos e a cada 15 dias faz um treinamento até de procedimentos, enfim. É uma equipe que está sempre atualizada. A rotatividade aqui é bem pequena, né? Tem alguns profissionais que estão com vocês aqui desde o começo. Tem um profissional comigo desde que abri a clínica. E hoje a nossa equipe de dentista está compondo em torno de 30 dentistas, porque como são especialistas, nem todo especialista está atendendo todos os dias. Então, juntando o total de profissionais, hoje nós temos uma equipe de 30 dentistas especialistas trabalhando conosco. Hoje são quase 100 funcionários trabalhando aqui na clínica. Sim. Isso direto, né? Aí a gente diminui um pouco por causa dos dentistas, né? Porque são em torno de 30 dentistas, mas eles não estão todos os dias os 30. Eles variam os dias. Qual que é o desafio de empreender? Meu maior desafio é lidar com pessoas. O maior desafio de empreendedorismo é lidar com pessoas. Porque nem sempre estão preparadas para o próximo nível. E aí é onde recuam. Ou onde não consegue evoluir. Mas como a gente hoje já tem, igual o Sérgio falou, treinamento, então tem sido hoje mais leve, mais brando. Mas no início foi algo que pegava muito, né? Um detalhe que eu achei interessante, que é a resposta que você dá quando alguém vai numa rede social ou num site, não reclame aqui e faz qualquer tipo de reclamação. Não, é de imediato. Então, quando tem algo que aconteceu e saiu fora, porque a gente considera aqui como um filho, né? Que a gente fica triste quando alguém fala mal do nosso filho. E aqui a mesma coisa, quando alguém fala mal ali, vai numa rede social, eu tenho duas pessoas que elas entram em contato e verificam o que aconteceu. Né? Qual a insatisfação? Por quê? Quem foram as pessoas que errou ali? Então a gente faz essa primeira análise e depois a gente vai para resolver de fato aquela situação. Aqui já tem um outro setor da empresa? Isso, esse é um outro setor. Esse setor eu tenho um gerente e eu tenho um coordenador que toma conta dele. É um setor bastante grande, é um dos nossos maiores setores da clínica. Aqui já funciona o quê? Aqui é a parte de CRC. Aqui são todos os pacientes tanto aqueles pacientes novos quanto os pacientes que já têm prontuário, são essas pessoas aqui que fazem esse contato com ele. Então uma coisa é você fechar um tratamento, outra coisa é você entregar. Então essa parte da entrega ela é muito importante, porque se a pessoa fechou um tratamento e você demora em fazer essa entrega, não tem ninguém que entre em contato e fala, você está agendando tal data, enfim, ela vai ficar insatisfeita. Então a gente tem que ter pessoas que façam esse contato, falam, você precisa fazer tal tratamento, fazer ali os dias, né? Faz o agendamento e ela vem na clínica e termina o tratamento. Ela é uma engrenagem para que a empresa ela não pare. Uma coisa é você fechar, outra coisa é a gente se manter ali mensalmente. Por isso que tem a meta e tem um acompanhamento desde quando começa a engrenagem. Então nesse meio trajeto ali da engrenagem, se tem algum gargalo ali, a gente já atua na hora. Então nós temos um histórico de quantos leads que caem e quantos pacientes que entram em contato e quantos agendamentos tem e comparece. Se ela sai daquele nível ali, a gente já atua em cima de onde está o erro. Quando você não tem um acompanhamento e você não tem uma meta, o que vai acontecer? Você não sabe onde está. Você vai para cima, por exemplo, do setor de vendas. Pô, vocês não estão fechando o contrato, o que está acontecendo? Mas só que o problema está sendo, por exemplo, no próprio marketing. Então essa engrenagem ela tem um histórico, e esse histórico ele tem que ter um crescimento de 5% mensal.
Todo mês ele tem que ter. Se naquele mês seguinte ela está menos que daquela porcentagem, ela já está ruim. Então nós temos sistema, tem software que ela contabiliza desde o começo do mês a projeção de entrega de cada colaborador. Aqui já é o setor de prótese. Isso, aqui a gente fez um setor separado, que é um setor que gira muito, que é a reabilitação, envolve todos os tipos de prótese. Prótese fixa, prótese removível. E aí a gente tem uma demanda muito grande de agenda, onde a gente tem em média 4 especialistas em próteses atendendo simultâneos todos os dias. E época de final do ano, isso aumenta, porque todo mundo quer dente, quer sorriso novo, para passar Natal, Ano Novo. Então eu tenho uma equipe de 4 pessoas preparadas para ficar marcando retorno e acompanhamento com o laboratório da prótese. Aqui é o setor responsável por dar o sorriso novo ao paciente. Isso mesmo. Qual que é a importância de um sorriso? O sorriso ele vai mais do que simplesmente dentes. Isso mexe com o psicológico, autoestima, e isso mexe e abala um paciente com a ausência dele. Então vai ali para... Eu costumo emocionar às vezes com os nossos pacientes, porque o sorriso vai muito além de dente. Ele vai de um bom psicológico, onde o paciente começa a produzir melhor no seu trabalho, ele consegue ter um bem-estar em todas as áreas da vida dele. Vai muito além do que só dentes. Nesses 4 anos, já teve algum fato inusitado que aconteceu aqui na clínica? Já sim. Recentemente agora, tinha uma criança que ficava quebrando o dente só para vir ver a doutora. Ela quebrou por 3 vezes o dentinho só para vir ver a doutora. Então a gente vê assim, que a gente faz aquele acolhimento mesmo do nosso paciente. Sérgio, a Sinara falou da importância do bom sorriso do ponto de vista de uma profissional. Agora você, um paciente, qual que é a importância de um sorriso? Um paciente. Então, a questão do sorriso, eu sou aquela pessoa que sou suspeita em falar, porque eu tinha um problema alguns anos atrás que isso me atrapalhava bastante. Por mais que eu já tinha sido gerente de loja da Ricardo Eletro, já tinha esse corretor, só que eu era aquela pessoa que se fosse para falar igual a gente está conversando agora, eu não falava. Eu ficava ali, não, desconversava e deixava só ela conversar. Então eu tinha esse problema de autoestima devido a esse problema. Então eu passei por cirurgia ortognástica, coloquei ali facetas, né? Então deu uma transformação e ali me trouxe mais energia para outras coisas. É o início de uma nova história. Então a partir do momento que aquela pessoa ela tá com um sorriso bonito, ela tá mais confiante, ela fica melhor no trabalho, ela se cuida mais, então, enfim, a felicidade ela tem que ter, e muitos não sorriem porque não tem um dente, porque não mostra o dente, que era o meu caso. Então a odontologia é tudo, assim. O seu contato com o empreendedorismo, o primeiro contato com gestão, foi quando? Então, eu com os meus 20 e poucos anos de idade, comecei a trabalhar de motoboy, na verdade com 19 para 20. Com 21, ou mais ou menos, eu comprei a metade de um ponto de mototáxi. E ali eu tinha que lidar com eles, lidar com o cliente, algum problema para resolver. E acabou que eu acho que isso me trouxe mais ali confiança. Chegou um tempo que estava, na época, muito acidente, um motoboy estava morrendo muito, assassinado para roubar moto. Então eu decidi sair dessa área e fui trabalhar como vendedor na época que eu recebi a oportunidade na Ricardo Eletro. E ali eu me encontrei. Ali a venda, ela me trouxe muitas oportunidades. Entre elas, ser gerente na Ricardo Eletro. Quando você vai para uma loja igual varejo a nível nacional, você tem que passar 6 meses fazendo treinamento lá dentro para liderança. E essa parte da liderança me trouxe uma experiência que eu não sabia, mas que eu iria usar na construtora, como corretor de imóveis e automaticamente aqui na clínica. É claro que teve outras, fizemos vários cursos empresariais que me trouxe mais experiência ainda, é claro, mas já deu uma base. Eu tive uma base que começou lá atrás e a gente veio usando ela e, graças a Deus, tá indo bem, mas eu sei que tem muito o que aprender ainda, né? A gente nunca sabe de tudo e ainda nós somos um bebezinho ainda no mercado, querendo expandir, crescer, e se Deus quiser, logo a gente tá uma rede grande aí de clínicas, né? Bem Deus. Isso. Hoje,
depois dessa experiência dos 4 anos da clínica, mais o tempo de gestão da construtora, gerência, qual que é a sua dica para quem quer empreender? Nossa, são muitas dicas, mas assim, eu sempre falo nas minhas redes sociais o seguinte: não adianta, a pessoa pode ser o melhor vendedor, ela pode ser o melhor gestor. Se ela não tiver uma gestão financeira, um dia que ela aprende a fazer uma gestão financeira, porque tem empreendedor que ele acha que ele está rico, ele já começa a entrar dinheiro na empresa, ele já começa a viajar para os Estados Unidos, já começa a viajar, comprar carrão, já começa a ostentar, porque a conta física, jurídica, toda misturada e o cara não sabe quanto está ganhando. Isso aí já é um sinal do que ele vai quebrar. Então a primeira dica, aprenda a fazer a gestão da sua empresa, a ter um salário na sua empresa. Eu tenho um salário de gerente, eu tenho um salário de diretor. Ele tem que ter um salário, primeiramente. Esse é o primeiro passo. É claro que o cara tem que dominar vendas ou ter alguém que domina para ele ali, para ajudar. Enfim, são outros detalhes, mas o principal, você pode ter um bom vendedor, você pode ter uma equipe de vendas boa. Ele vai entrar de um lado, ele vai sair do outro. Então tem essa parte de gestão financeira que eu acredito que seja a base principal para você expandir. Porque se você tem caixa, se você tem fluxo de caixa, você tem poder para contratar pessoas boas, você tem poder para trazer um gerente bom, você tem poder para buscar outra pessoa no mercado que vai te atender aquele setor que você está precisando. Agora, se você não tem dinheiro, você pode ser o melhor vendedor, o melhor de lábia, que você não vai trazer ninguém e você não vai ter pessoas boas do seu lado. E pessoas boas, você tem que ter pessoas boas do seu lado, melhor que você. Então essa é uma metodologia que a gente usa, que tem pessoas aqui dentro que são até melhores que a gente. Melhor, né? É claro que tem coisas que eu sei que ela não sabe porque ela não fundou a empresa, né? Mas elas são melhores que a gente. Então tem que ter essas pessoas junto com a gente para crescer. Se não tiver, você vai ficar sempre ali. Você pode se manter no mercado, mas ela vai estar sempre estagnado, sempre da mesma forma. Quem pensa em crescer tem que ter uma base de apoio, até para poder delegar as funções, né? Ninguém consegue abraçar tudo. Não consegue. Tem gente que é escravo, né? Escravo da própria empresa. O cara quer bater o escanteio e correr para escabiciar. Ele quer ser tudo, ele quer ser o financeiro, ele quer ser o vendedor, ele quer ser a parte do dentista. Assim ele não vai conseguir. Ele pode conseguir um ovinho ali, um escritóriozinho, mal uma secretária, aí ele pode talvez conseguir fazer isso, mas já para uma expansão maior, né, não consegue. Tem que ter pessoas. Tem que ter pessoas boas, porque senão... Confiar, né? E confiar. Isso, delegar e confiar. E é engraçado que no início eu só tinha cabeça de dentista, não de gestora, não de empresária. E às vezes eu entrava em conflito com ele. Tira a sua cabeça de dentista, vamos ser empresária. Porque eu queria justamente abraçar tudo. Eu queria participar de todas as entrevistas, eu queria participar de tudo. Ia contratar alguém para, por exemplo, do CRC, que era a minha área, né? Ela queria participar. Não, se eu não participar, por que você contratou? Por que você está... Sem eu saber. Sem eu saber. Dona da empresa. Isso é imaturidade, inexperiência. E hoje é como se fosse... Se eu não tiver pessoas e confiar em pessoas, como eu vou crescer? Então, por exemplo, hoje o dono das grandes multinacionais aí, eles nem conhecem seus próprios funcionários. Como que eu quero ser grande se eu não confiar em pessoas? Então, eu aprendi, sim, por isso você perguntou, a minha maior dificuldade era pessoas, por eu não confiar, mas depende de mim para eu treinar e ela se tornar boa. Então, hoje a gente tem esse treinamento e a gente confia. E hoje eu não participo de nenhuma contratação mais. Então, coisas que a gente vem amadurecendo e aprendendo no ramo empreendedor. Hoje, quando vocês fecham a porta da empresa e vão para casa, os problemas da empresa ficam na empresa ou vocês levam? Não, tudo aqui dentro. Meu Deus, lá fora a gente desliga a chavinha que... Não que eu não vou atender um telefone, não seria isso. Seria desligar a chave pra gente curtir nossa família, de fato. Porque se a gente não souber separar o profissional da família, às vezes também a gente não vai ter tempo nem pra gente. Mistura tudo e dá problema, não pode. No início era muito corrido, né? Mas depois a gente também vai aprendendo, tendo experiência. E aí muitas pessoas perguntam pra gente como é casado e ser sócio, dá certo? Eu sabe por que dá certo? Porque ele tem a área dele e eu tenho a minha. Eu não vou dar pitaco na área dele e ele não vai dar na minha. Cada um tem a sua área, eu não vou invadir. Eu posso pedir um parecer, uma opinião, mas a última palavra vai ser a dele. E eu vou respeitar a hierarquia dele. E ele vai respeitar a minha hierarquia dentro da minha área.
E isso tem dado muito certo. O erro, você errou ali, pô, é foda, mas só que com aquele erro você consegue não errar mais na frente ou achar uma outra solução melhor, né? Então a gente usa diariamente esses erros mesmo que a gente, erro de estratégia, enfim, para acertar, para ter mais gás para outras metas, né? Então acho que é isso. Obrigado pela oportunidade. Conhecer a história de vocês. Valeu. Nós que agradecemos aí.